Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Johnny Feitosa e esse é o vídeo número 33 do nosso canal. Esse é o quarto vídeo numa sequência de 8 aulas sobre o controlador lógico programado. Hoje nós falaremos a respeito do circuito elétrico com o controlador. É um vídeo bem rápido, mas que mostra algumas informações muito importantes para nos ajudar a compreender o funcionamento das programações dos controladores lógicos programados. Então vamos lá, galera. Então, primeiramente aqui a gente tem a simbologia genérica do controlador lógico programável. É uma simbologia que não se adequa a nenhum tipo de marca de controlador. A gente sabe que existem várias. Portanto, é interessante a gente usar uma simbologia genérica que não remete a nenhum tipo de marca de controlador. Então, aqui no controlador é importante que a gente tenha na simbologia a alimentação, como a gente tem nesse caso o positivo e aqui o negativo do controlador. E a gente tem aqui o conjunto de entradas e aqui o conjunto de saídas do nosso controlador, tá ok? Lembrando que as entradas são I e as saídas são representadas por Q, tranquilo? Se vocês observarem, a gente tem uma sequência de 8 entradas e 8 saídas. Caso você tenha uma aplicação que você vai usar mais do que essa quantidade de entradas e saídas, você pode aumentar o desenho do seu controlador. Então essa é uma simbologia genérica que representa a alimentação, as entradas e as saídas do seu controlador. E a aula de hoje é justamente para a gente compreender o que a gente precisa conectar nas entradas e o que a gente precisa conectar nas saídas do nosso controlador. Ou seja, que tipo de componente que a gente pode ligar na entrada ou na saída do controlador. Então, é muito importante a gente conhecer isso, porque se você tiver dúvida e fizer uma conexão do componente inadequadamente, você pode queimar o componente ou até mesmo queimar um terminal do seu controlador. Para exemplificar, tem aqui um checklist para vocês com exemplos de componentes que a gente pode conectar nas entradas digitais de qualquer tipo de controlador, ou seja, de qualquer tipo de CLP. Então, se falando de dispositivos digitais que podem assumir apenas dois estados, ou seja, duas posições, aberto ou fechado, desacionado ou acionado, a gente tem que pode ser conectado na entrada de dispositivos como botoeiras, sensores de proximidade, chave fim de curso, chave de nível, contato auxiliar de relé térmico ou contato auxiliar de disjuntor motor. Então, todos esses dispositivos podem ser conectados na entrada. O que a gente tem em comum desses dispositivos é que todos eles são utilizados para enviar sinal. Você utiliza a botoeira para enviar um sinal, para ligar ou desligar algum dispositivo, um motor, ou avançar ou recuar algum cilindro. O sensor de proximidade você utiliza para identificar quando algo está na posição correta, quando você tem um pacote numa esteira transportadora, ou quando uma porta está aberta ou fechada, quando o cilindro está avançado ou recuado. A chave fim de curso você também pode usar para as mesmas aplicações, o que muda é só a estrutura física do componente. A gente tem chaves de nível, que é utilizado para identificar o nível de reservatórios. Contato auxiliar do relé térmico, que é utilizado para identificar se o motor está com um excesso de corrente elétrica, um excesso de temperatura na sua bobina. E a gente tem o disjuntor motor, que também possui contato auxiliar, que é utilizado para identificar quando existe um curto-circuito ou sobrecarga no motor elétrico. Ou seja, todos esses dispositivos eles são utilizados com o objetivo de enviar sinal. Então, todos os dispositivos que são utilizados para enviar sinal devem ser conectados na entrada do seu controlador, do seu CLP. E aqui eu tenho alguns exemplos para vocês dos componentes que devem ser conectados nas saídas digitais. Então, da mesma forma, os componentes só podem assumir dois estados: bobina de relé, bobina de contator, solenoide, LED, buzzer ou sirene, ou como alguns chamam de alarme. Então, todos esses dispositivos também só podem assumir dois estados. Então, o relé pode estar energizado ou desenergizado. A bobina do contator também pode estar acionada ou desacionada. O solenoide está em estado ligado ou está em estado desligado. O LED está aceso ou está apagado. A sirene ou o buzzer está soando o alarme ou não está soando o alarme. Então, todos esses dispositivos só assumem apenas dois estados. Por isso, são considerados dispositivos digitais. Mas devem ser conectados na saída do controlador, porque todos esses dispositivos eles recebem sinal. Eles não vão enviar sinal elétrico, eles são cargas. E todas as cargas que você tem no seu circuito devem ser conectadas na saída do seu controlador. Tá ok? Então, resumindo, todos os dispositivos que recebem sinal devem ser conectados na saída do controlador e todos os dispositivos que enviam sinal são conectados na entrada do controlador.
Para ficar mais fácil ainda, todos os sensores devem ser conectados na entrada do CLP e todas as cargas devem ser conectadas na saída do CLP. Vocês observam agora o controlador S7200 no simulador CAD-ESIMU, versão 3.0, já tem na biblioteca esse dispositivo. Eu vou mostrar para vocês aqui alguns dispositivos conectados. Aqui a gente tem na parte superior a alimentação do nosso controlador, alimentação com fase neutra e terra, um controlador monofásico, e a sua alimentação é do tipo de corrente alternada. E a gente sabe que a sua entrada é de corrente contínua e a sua saída é a saída relé, que você pode utilizar qualquer tipo de alimentação, ok? Então aqui a gente tem a alimentação do CLP. Aqui a gente tem os componentes conectados na entrada do controlador, certo? Então esse controlador ele tem 14 entradas digitais. E lembrando que é um controlador do tipo PNP. E quando o controlador do tipo do PNP, você precisa colocar positivo nos sensores. E o sinal que vai ser recebido na entrada do controlador é um sinal do tipo positivo. Tá ok? Então, a gente tem a alimentação da botoeira S1, botoeira S2, do contato auxiliar do relé F1, do sensor de proximidade S3 e da botoeira com trava S4. Todos eles sendo alimentados com positivo. E a saída de cada dispositivo sendo conectado em uma entrada do controlador. Então isso já é uma observação que eu deixo para vocês. Você nunca vai conectar dois componentes no mesmo bit, no mesmo terminal do controlador. Cada porta, cada entrada ou cada saída deve ser conectado a apenas um único dispositivo. Ou seja, cada porta deve ter uso exclusivo para apenas um único componente. Tranquilo? Então, nosso dispositivo S1 é uma botoeira pulsante, normalmente aberto. Nosso dispositivo S2 é uma botoeira pulsante também, só que o estado dela é normalmente fechado. A gente tem o contato auxiliar do relé F1, que aqui eu tenho os seus contatos de força para a gente fazer o acionamento dele e conseguir simular aqui a troca de posição do auxiliar. Então, é um contato auxiliar na posição normalmente fechado. Eu tenho um sensor indutivo, que é um sensor de proximidade, que recebeu o nome de S3, com contato normalmente aberto, e uma botoeira com trava no estado normalmente fechado, ok? E o importante é vocês lembrarem que cada dispositivo, quando ele trocar de posição, se a porta estava sendo energizada, ela vai parar de ser energizada, ou se ela não estava sendo energizada, ela vai passar a ser energizada. Então, ocorre a inversão do sinal que o seu CLP está recebendo. Se ele está recebendo o sinal, ele para de receber quando ocorre o acionamento do dispositivo na entrada. Ou se ele não estava recebendo o sinal, quando ocorre o acionamento do dispositivo na entrada do controlador, automaticamente essa porta já passa a receber esse sinal elétrico que está sendo enviado lá da fonte de corrente contínua. E só para a gente relembrar a declaração de variáveis, esse controlador tem 14 entradas, então a gente tem o primeiro byte de entrada começando no bit 0 e terminando aqui no bit 7. Então esse aqui é o nosso byte 0. E a gente tem também o nosso segundo byte de entrada, que na verdade ele não está completo, são usados apenas 6 bits. Começa aqui no bit 0 e vai terminar aqui no bit 5. Então 6 bits do segundo byte e 8 bits do primeiro byte. Então o primeiro byte está sendo usado totalmente, completando aí um número de 14 entradas digitais para o nosso controlador S7200 da Siemens, do modelo 1214C ACDC RLY, ok? Aqui na parte inferior, no painel de LEDs, a gente consegue observar qual das portas está recebendo sinal ou não. Lembrando que esse primeiro conjunto é do byte 0, indo do bit 0 até o bit 7, que se você for observar aqui nas nossas portas, são esses bits, do bit 0 até o bit 7. Qualquer uma dessas portas que for energizada, a gente vai conseguir observar através dos LEDs qual está recebendo sinal. E a gente tem aqui o outro conjunto de LEDs para representar os bits do segundo byte, que é o byte 1. Então a gente tem 6 bits nesse byte, então são essas 6 portas. Qualquer uma delas, quando for acionada, a gente vai conseguir observar o sinal sendo recebido através do acendimento dos LEDs. Tá ok? Então vamos fazer essa simulação aí para vocês conseguirem observar. Então, analisando aqui no nosso painel de LEDs, a gente consegue perceber que aqui no primeiro byte a gente tem o bit 3
e a gente tem o bit 6 energizados, ou seja, eles já estão recebendo sinal. Se a gente for analisar lá no nosso circuito elétrico, a gente vai observar que o bit 3 e o bit 6, a gente tem dois dispositivos no estado normalmente fechado. Ou seja, se o seu componente ele já é normalmente fechado, automaticamente a sua porta vai estar recebendo energia mesmo com o dispositivo no estado inicial, ou seja, sem ser acionado, a porta do controlador vai receber o sinal porque o estado do contato desse dispositivo é normalmente fechado, ou seja, NF. Tá ok? Então, automaticamente, quando for acionado o S2, a porta vai parar de receber o sinal. E quando for acionado o F1, a porta 6 também vai parar de receber o sinal. Lá no segundo byte, a gente está observando que o bit 5 já está energizado. E o bit 5 é o bit que está ligado à botoeira S4. Então, a botoeira S4 também é estado normalmente fechado. Então, o seu controlador no estado inicial da botoeira já consegue observar o recebimento do sinal. Tranquilo? Então vamos fazer a simulação. Então eu vou acionar aqui a botoeira S1 e quando eu acionei a botoeira S1, eu consigo observar que a porta que a botoeira S1 está energizada é a porta 1 do byte 0. Então automaticamente a porta 1 do byte 0 já vai acender o LED para indicar que essa porta está recebendo o sinal. Então vou desacionar a botoeira, automaticamente o LED da porta já identifica que não está mais recebendo sinal. Então é muito simples, botoeira acionada, contato fechado, a porta recebe o sinal. Botoeira desacionada, a porta vai parar de receber o sinal e automaticamente o LED vai mostrar que não tem mais energia nessa porta. A botoeira S2 está conectada na entrada 3 do byte 0, então como o contato é fechado já está recebendo energia. Quando for acionada a botoeira, o contato vai abrir e vai parar de enviar sinal para a porta e automaticamente o LED vai apagar, indicando que aconteceu exatamente isso. O nosso contato auxiliar do relé térmico F1 está ligado na porta número 6 e o contato é fechado, por isso o LED já está aceso. E quando o relé F1 for acionado e identificar que existe uma sobrecarga no motor elétrico lá no circuito de força, o seu contato auxiliar vai trocar de posição e vai parar de enviar o sinal para a entrada do controlador. E automaticamente a porta número 6, que é do auxiliar do relé térmico F1, vai desenergizar o LED, indicando que parou de receber o sinal. Tá ok? Então, por enquanto, vocês precisam compreender apenas que quando o dispositivo está acionado, a porta vai receber o sinal se o contato for aberto, e se for fechado, quando estiver acionado, ela vai parar de receber o sinal. O que vai ser feito com esse sinal, com essa troca de posição dos componentes, vocês vão entender somente quando a gente mergulhar nas programações. Então agora, para finalizar aqui a nossa simulação, o sensor S3, posição normalmente aberta, quando eu acionar o sensor S3, que está ligado na porta 1 do segundo byte, já energizou o LED, mostrando para mim que o meu sinal está sendo recebido. Desacionou o componente, automaticamente o LED vai apagar. Botoeira S4 está ligado no último bit do segundo byte, que é o bit número 5. Então, ela já está recebendo o sinal, porque o contato é normalmente fechado. Quando eu acionar a botoeira, o contato vai abrir e automaticamente a porta vai parar de receber o sinal. E em relação às saídas, pessoal, a gente tem conectado aqui na saída do controlador a bobina do contator K1. A gente tem aqui um solenoide que foi chamado de Y1, um buzzer que foi chamado de H1 e um LED que foi chamado de H2. E no controlador S7200 dessa versão, a gente tem apenas 10 saídas digitais, sendo que a gente tem um conjunto de 8 saídas digitais do primeiro byte, que é o byte 0, e 2 saídas digitais do byte 1, para completar as 10 saídas, ok? Então vamos lá. Então a gente tem que entender o seguinte, que o dispositivo que é conectado na saída, ele não envia sinal, é o contrário, ele vai receber o sinal. Então, obviamente, a saída da carga tem que ser conectada no ponto 0 volts, ou seja, no neutro, se a sua fonte for uma fonte de corrente alternada, ou se for uma fonte de corrente contínua, no negativo da fonte. E o sinal positivo ou o sinal fase vai ser enviado do controlador para a carga, quando essa saída for acionada. Então a gente sabe que é a saída do controlador que vai enviar o sinal fase para alimentar a carga, que essas são cargas de corrente alternada, no meu exemplo. Vou acionar aqui a saída 0, então a saída 0 foi acionada, a saída 0 acionada, o dispositivo que está conectado na saída 0 vai ser energizado, então a gente tem que a bobina do contator K1 sendo energizado, certo? E quando a saída for desenergizada, automaticamente o dispositivo K1 também vai parar de receber energia.
E agora a gente tem conectado na saída número 3 do byte 0 o solenoide que a gente chamou de Y1. E ao acionar a saída número 3, então vocês observam que o LED foi energizado. Então o LED aqui da saída 3 foi energizado e automaticamente o dispositivo que está conectado na saída 3, que é o solenoide Y1, também foram energizados, ok? Quando o seu controlador desenergizar a saída número 3, automaticamente o solenoide também vai ser desenergizado. Então lá no bit número 5 do byte 0, a gente tem o buzzer H1, então o buzzer H1 vai ser acionado, a porta número 5 foi acionada, o buzzer é energizado, então ele fica enviando o sinal sonoro. E quando for desacionado, o buzzer vai desligar. E o LED H2, quando for acionada a porta dele, ele está conectado no bit 0 do byte 2 e automaticamente a porta vai enviar o sinal positivo para ele e fechando a diferença de potencial com o ponto 0 volts da fonte de alimentação, a gente vai ter uma circulação de corrente e a energização da sua carga, que no caso o LED vai energizar e enviar um sinal visual para a gente. Então o LED na cor azul está aceso. Então é importante vocês lembrarem disso, que quando a saída do controlador for acionada, vai enviar um sinal para a carga e a carga vai ser energizada. Agora vai ficar a dúvida para vocês, como energizar a saída do controlador ou como entender a energização da entrada. Então isso a gente tem que analisar em um conjunto que vai ser montado somente quando a gente for falar nas próximas aulas sobre programação. Então, por enquanto, o que eu quero que vocês entendam são as observações que eu acabei de passar. Que o seu controlador na entrada vai ser conectado somente ao dispositivo sensor, que é capaz de enviar sinal, e na saída vai ser conectado somente às cargas, que são capazes de receber os sinais. Cada dispositivo deve ser conectado em apenas uma única porta, e a saída do dispositivo, se for um dispositivo conectado na saída do controlador, deve ser conectado no ponto 0 volts. E a entrada do dispositivo, se for no caso do sensor, deve ser conectado no ponto positivo da sua fonte de alimentação. Então é isso, pessoal, que eu tinha para mostrar para vocês nesse vídeo. Espero que vocês tenham compreendido como montar o circuito elétrico com o controlador. E deixo aqui meu convite para vocês curtir o nosso vídeo, compartilhar com as pessoas que você considera que seja importante e se inscrever no nosso canal para você estar sempre acompanhando os nossos materiais. Então nós ainda temos mais 4 vídeos dessa sequência de 8 aulas. Espero que você esteja gostando desses vídeos. Então fica aqui meu forte abraço para você e até o próximo vídeo.